Nesse momento, as pessoas fazem o quê? Ficam em casa, na torcida, para que a coisa não evolua, que não chegue de forma muito forte aqui para a gente sabe que é inevitável, mas pelo menos que não seja tão grave aqui. Tem alguma coisa que se possa fazer em termos de se evitar o contágio, enfim, se precaver, ou não resta nada a não ser ficar na torcida, ficar assistindo essa evolução do vírus? Bom dia, doutor Luiz Henrique Melo. Bom dia, obrigado pelo convite, eu já sou uma figurinha carimbada no seu programa. Sempre que surge uma nova doença, uma doença antiga, vírus, eu tenho o prazer de estar aqui conversando com teus ouvintes. Eu acho que a resposta sempre numa situação como essa é alto grau de atenção. Isso não significa pânico. Nós precisamos entender e tomar as decisões conforme as informações adequadas científicas vão chegando. Então, as informações que nós temos hoje a respeito do corona são de que ele seja um vírus que tem uma apresentação semelhante ao resfriado comum, que é diferente da gripe, e com uma taxa de complicação também baixa, com mortalidade de 3%. Só que a gente precisa olhar esse número com restrição. Quando você fala quais as medidas a serem tomadas, a gente tem, por exemplo, a gripe como um parâmetro, onde você tem casos que são sazonais, ou seja, a gente já sabe o período em que a gripe vem, a gente faz as orientações, a gente tem vacina e mesmo assim tem pessoas que banalizam o processo da gripe e com isso correm o risco de complicações. Então hoje, se a gente for analisar os casos estão, a grande maioria centralizados no Japão. Existe um site da Harvard que você consegue acompanhar em tempo real o número de casos. Eu postei até na minha página da minha rede social, para que todos pudessem acompanhar e ter autonomia para avaliar os dados. Agora, nós chegamos aí a 7.700 casos aproximadamente, com 170 óbitos. Esses óbitos, como na gripe, eles são mais frequentes em pessoas que têm doenças pré-existentes, né? Nos indivíduos saudáveis nem tanto. Quer dizer, mas já tem o seu sistema imunológico afetado, né? Diabetes, pressão alta, não precisa ter uma doença imunossupressiva. Obviamente, quanto mais severa a doença que o indivíduo apresenta, mais favorável o vírus tem o ambiente para poder desencadear um processo mais grave. Então, nesse cenário, a gente tem a maioria dos casos, a grande massa dos casos na China, a mortalidade na China, e a preocupação esse vírus ele tem capacidade de sustentar a epidemia fora da China, onde começou lá na província de Wuhan, e parece que no mercado onde você tem contato com animais e tem alguma outra peculiaridade. Então, até pouco tempo atrás, e quando eu falo pouco tempo nessa epidemia, a gente tem atualizações minuto a minuto, nós tínhamos apenas no Vietnã um caso de transmissão fora da China. Uhum. Agora nós temos casos no Japão e casos na Alemanha, então parece que o vírus pode se sustentar fora da China. A preocupação principal atual é se esse vírus pode continuar se modificando e levar a uma complicação mais grave, que foi o que aconteceu com a SARS e mais recentemente com o MERS, que é um vírus, um coronavírus que é transmitido no Oriente Médio, e o animal, o vetor, normalmente o corona é transmitido em animais, depois ele passa para o ser humano e o ser humano mantém essa transmissão em camelos, né? Aqui parece que o vírus tem duas fontes, uma o morcego e a outra a cobra, que está sendo agora sustentado. Então, a gente precisa entender que hoje ele tem um comportamento com uma transmissibilidade semelhante ao resfriado comum, que é alta, uma mortalidade baixa, mais uma complicação severa, que é a síndrome respiratória. E o diagnóstico é igual ao resfriado. Então você vem para o inverno aqui no Brasil, onde você vai ter e o resfriado ele não tem um período sazonal, ele é frequente. Então muitas pessoas agora podem estar com sintomas e acham que mas não temos caso no Brasil ainda. Tem a gripe, que é sazonal. Aí você tem o corona. E uma notícia que pouco foi veiculada, que a gente está acompanhando, foi a mortalidade de macacos que teve aqui em Santa Catarina, que pode ser um sinal de febre amarela. Então você imagine a situação junto, né? Ao mesmo tempo. Então esse é o motivo pelo qual a
a atenção da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde é muito grande, porque nós temos dengue, temos febre amarela, temos gripe, e agora esse potencial risco de uma doença que nós não sabemos exatamente o perfil, por enquanto ela não é tão grave do ponto de vista individual, mas uma coisa é você ter 3% de mortalidade em 1.000 pacientes, outra coisa em milhões de pacientes. Exatamente. Então gera pânico. Você precisa ter, a tua pergunta, atenção, mas não pânico. Tá certo. E o problema também, doutor, é que, como o senhor mencionou, né, se confunde os sintomas iniciais da doença com um resfriado normal, né? Um resfriado usual, aí, muito mais comum e tal. Então, é por isso que não pode também ter pânico nessa hora, né? E uma outra circunstância, como toda doença infecciosa, nem todos os pacientes que contraem o agente têm sintomas. Esse é o indivíduo perigoso para poder transmitir. Então, o fato de o indivíduo ter ido para a região e não ter sintoma faz com que ele... Não quer dizer que ele não tenha o vírus. Não tenha e que não possa transmitir. Né? Qual é a diferença entre o corona atual, o 2019 nCoV, com o MERS e o SARS? O período de incubação é mais curto das outras duas. Isso faz com que você identifique mais precocemente e consiga ter um certo controle de bloqueio. Já aqui nós temos 14 dias. E são 14 dias que ele tem o vírus, não tem sintoma e está transmitindo. E isso duplica o potencial de transmissibilidade. Então essas são as vertentes. Mas por outro lado, eu queria deixar os ouvintes cientes também da parte cheia do copo. Para vocês terem uma ideia da velocidade com que a ciência avança, a doença foi identificada a primeira vez dia 31 de dezembro. Foi o primeiro caso notificado. Nós não estamos em 31 de janeiro e nós sabemos o agente, temos identificado todo o genótipo do vírus, temos um teste e temos vacina em andamento que a gente espera ter a fase 1 em 3 meses. Coisa que antigamente levaria que ano aí? Eu já fiquei... Eu fiz infectologia na década de 80 por causa da AIDS. Começou em 81 e eu já fiquei abismado porque aí no período de 35 anos a gente já tem um controle muito adequado, diferente do começo. E o corona foi algo assim avassalador, a velocidade das informações. Temos tratamento, inclusive eu falei de AIDS, um dos medicamentos que está sendo usado para tratar o corona é um dos medicamentos coquetel, né, que já está disponível, e tem outra droga que já está em desenvolvimento que já pode ser lançada também na eventualidade de a doença sair do controle. Então nós temos um medicamento também já na planilha para poder ser lançado na eventualidade de necessidade. Então a ciência está avançando, todos estão preocupados, a função nossa, que está fora do epicentro do problema, é manter a atenção e não gerar pânico e principalmente, por favor, não repliquem notícias que não têm a sua fonte devidamente adequada. A quantidade de informações inadequadas que eu monitorei na internet é absurda. Né? Chegando, gosta, né? Gosta de um o que eu ia até comentar agora com o doutor era a questão, nessa época, com a velocidade da informação, né, como é gigantesco e muito se espalha, né, rapidamente, a questão dos absurdos que a gente está percebendo nas redes sociais. Exatamente. Coisas assim que realmente não tem pé nem cabeça. E aí vale até o que o senhor está falando a respeito das fake news, né? Não propagar essas notícias falsas, essas notícias que não têm gênero nenhum de questão científica, enfim, né? E a gente vê que quanto mais dramática a notícia, mais rápido ela se propaga. Mais as pessoas parece que gostam e divulgam. Mas isso vocês como jornalistas, você sabe, a notícia ruim ela vende muito mais do que a notícia boa. Né? Então, eu acho que nós hoje somos todos jornalistas. A partir do momento que você tem uma rede social e você pode impor, você tem que ter a mesma responsabilidade. Você tem que, sempre que você tem uma notícia, você vai checar essa notícia, vai checar a fonte, vai ver os dois lados. E se você não sabe, não propague. Pergunte para alguém fora da rede, para que isso isso é o motivo de pânico. Exatamente. Doutor Luiz Henrique, obrigado pela aula, né, do coronavírus. Eu torço para que não o convide novamente. Sinal de que a coisa vai se controlar, é a nossa torcida, que não vire realmente uma epidemia, né, com todos esses ingredientes que agravam aí a vida de todo mundo e tal. Mas se for o caso, a gente vai incomodá-lo novamente para outras. Como o senhor falou, a gente não tem conhecimento pleno, né? Então todo dia tem uma novidade, uma e no Brasil a preocupação é, nesse momento nós estamos em véspera de carnaval, como é que isso pode ter impacto de várias pessoas vindo para o Rio de Janeiro? Então esse é outro problema. O Japão está preocupado com a Olimpíada,
O Japão já está se mobilizando em relação à Olimpíada, a China está se mobilizando porque o Mundial de Futebol Feminino também é lá. Então você veja como não é a questão da doença em si, é tudo que representa e que nós, com as nossas atividades usuais, podemos favorecer a disseminação dessa epidemia. Paulo Guedes está preocupado com a economia, que afeta também, né? Já vimos na segunda-feira dessa semana. A China está preocupada. No passado, essa gripe seria chamada gripe chinesa. Né? Mas isso traria uma repercussão negativa muito grande, e a China tem um poder muito grande no mundo atualmente, então já se modificou. Então tem coisas que a gente não compreende perfeitamente, mas tudo tem impacto econômico, e aí sim a coisa se transforma num gigante de preocupação quando a economia acaba sendo afetada por tudo isso. Tá aí a palavra então do médico infectologista aqui de Joinville, Dr. Luiz Henrique Melo, a quem a gente agradece novamente a presença.